Bom dia, quinto ano. Estamos aqui mais uma sexta-feira. Hoje é 3/6, certo? E vamos iniciar mais uma aula de literatura e artes. Peguem seus livrinhos aí e vamos dar continuidade à sequência lógica dos assuntos que a gente já havia visto, né? A gente estava falando sobre músicas, sobre danças, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito de algumas curiosidades da música, tá? Abram aí seus livrinhos na página 54 e 55. Vamos lá. Aqui nós estamos vendo algumas pessoas tocando alguns instrumentos, certo? Você sabe quais são esses instrumentos aqui, que nós temos aqui no nosso livro? Eles têm nomes diferentes, tá? E eles têm sons diferentes também. Você já tocou, você já teve a oportunidade de tocar algum instrumento? De, se não tocar, mexer para fazer o sonzinho, para ouvir o som. Mas você já teve a oportunidade de tocar em algum instrumento? E aí, como foi a sua experiência? E agora, é justamente sobre a aula que nós vamos ter hoje, tá? Aqui, vocês podem observar que tem algumas folhas aqui. Só que essas folhas, elas têm um nome diferenciado, tá? Vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre as curiosidades da música. A música, ela é formada por linhas e formas, certo? E os músicos, eles também precisam de um caderno para escrever as músicas. Só que o nome desse caderno é diferente. Ele possui uma nomenclatura diferenciada e ela se chama partitura. O que é uma partitura? É o caderno que os músicos utilizam para escrever as notas musicais, certo? Ela é composta por 5 linhas. Aqui no nosso livrinho tem até um exemplo, mas aqui só tem 4 linhas. Mas a partitura ela é composta por 5 linhas e 4 espaços. Aqui só tem 4 espaços e 4 linhas e 3 espaços, mas são 5 linhas e 4 espaços, tá? A nota musical ela pode ser escrita entre os espaços ou nas linhas. Isso vai depender da música, tá? Isso aí já vai para uma outra esfera que no momento não é interessante para a gente. Nós vamos conhecer apenas hoje a questão da partitura mesmo. Vamos acompanhar aqui a leitura na página 56. A escritura musical é chamada de nota musical e os registros feitos formam uma partitura. No caso das linhas e formas geométricas, é denominado partitura gráfica. Na ilustração, vemos 2 musicistas, aqui nessa ilustraçãozinha aqui, ó. Tem 2 musicistas criando uma composição musical com base em um desenho que trabalha com padrões de linhas e formas geométricas. Como podemos criar música com base em um desenho como este? Observe, que foi justamente a questão das linhas que Tia havia falado, que existem na partitura, que é o caderno dos músicos, que elas podem ser escritas entre os espaços ou nas linhas, certo? Aí aqui, continuando a leitura, não existe uma fórmula ou um padrão que deve ser aplicado para se criar uma música, com base em um desenho. Os músicos que desejam fazer isso devem criar representações de sons para cada elemento ou desenho, do desenho. Por exemplo, 2 linhas centrais, finas e paralelas, poderiam representar um momento em que será tocada a mesma nota aguda durante 4 tempos. Se existem vários instrumentos, podem ser combinados de todos fazerem a mesma nota durante o mesmo tempo ou apenas 2 instrumentos executarem-na de modo que estes toquem quando aparecerem as 2 linhas. O quadrado pode ser representado, ele está falando aqui dessas 2 figurinhas aqui, tá, gente? Da página 57. O quadrado poderia representar a entrada de um instrumento específico que tocaria 4 notas durante os 4 tempos, seguindo a quantidade de lados do quadrado, aqui, ó. Ou indicar uma sequência de 4 palmas. Aí aqui tem um exemplo que o livro nos trouxe, tá? Então, gente, nós vimos aqui esses detalhes que o livro nos deu acerca da música. Eu gostaria de também deixar uma curiosidade para vocês. Você já parou para observar que o nosso corpo ele também emite sons? Nós emitimos som com as mãos, com a boca. Será que vocês sabem fazer isso? É muito legal fazer isso, hein?
E através do nosso corpo, nós podemos emitir sons. E eu vou colocar agora um videozinho bem interessante para vocês assistirem. Sobre uma banda, um grupo na realidade, os Barbatuques. Eles são referência na percussão corporal, ou seja, todos os sons que são emitidos nessas danças que eles fazem nos vídeos são através do corpo. Eles não utilizam nenhum instrumento musical. Então preste atenção que é muito interessante, tá certo? Joga a caxanga de lá pra cá, vai começar a jogar. Joga a caxanga de lá pra cá, vai começar a jogar. Agora só vocês, pessoal! Escravos de Jó jogaram caxanga, tira, deixa ficar. Pessoal, atenção! Escravos de Jó jogavam caxanga, tira, põe, deixa ficar. E então, gente, gostaram do vídeo? Como foi que vocês se sentiram ao assistir o vídeo? Vocês conseguiram reproduzir os sons que são emitidos lá naquele vídeo com o seu corpo? A atividade de hoje vai ser mais simples, tá? Eu quero que você descreva pra mim como foi que você se sentiu e se você conseguiu reproduzir os sons que a gente assistiu lá no vídeo. Se você conseguiu interagir com eles, tá certo? Então é só vocês escreverem numa folhinha simples mesmo do caderno, tá? Colocar a data de hoje e tá enviando a foto pra mim, tá bom? Um beijão no coração de vocês, tenham um excelente final de semana. Tchau, tchau e até semana que vem.